que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Vão 4, Felipe, número 6. O quadrado de meio tem Nelson, 17. Nasa, número 8. Wagner, está chegando com a camisa 10. Compondo o meio campo ao lado de Pedrinho, número 16. E o ataque, Luizão, 9. E Donizete, número 7. Time do técnico Antônio Lopes. Neste momento, o foguetório para recepcionar a entrada em campo do Vasco da Gama. Festa do torcedor do Vasco. É uma recepção calorosa da torcida do Vasco. É uma festa realmente muito bonita da torcida do Vasco da Gama. Bonito, bonito. O torcedor do Vasco faz a festa. É a Taça Libertadores, o torneio mais importante do futebol sul-americano. E o Vasco, sempre quando joga em São Januário, fica mais complicado ainda de ser batido. Vamos então à escalação do Cruzeiro, atual campeão da América. O Cruzeiro começa com Dida, número 1, Gustavo, lateral, número 2, o Marcelo Dian, que é o Marcelo Paulista, aquele do Corinthians, 3, Gotardo, 4 e Gilberto, número 6. Quadrado de meio com Ricardinho, 8, Valdir, 5, Marcos Paulo, 10 e Elivelton, 11. O ataque tem Marcelo, 9 e Pentinho, número 7, pelo Levir Coupe. Continua a festa dos fogos aqui em São Januário. O estádio do Vasco ficou interditado depois daquela confusão na Supercopa contra o River. A Sul-Americana voltou atrás, liberou o São Januário e o Vasco hoje recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro, que é um autêntico time copeiro, é o atual campeão da Libertadores, um dos times do Brasil, ao lado do Santos, do Grêmio e do São Paulo, que tem 2 títulos na Copa Libertadores. O Cruzeiro parte para um tricampeonato. Seria inédito para o futebol do Brasil na Libertadores das Américas. Aí você vê a conversa do Carlos Eugênio Simon com o Gotardo, com o Galvão. E continua aí a festa dos fogos em São Januário. Os auxiliares, os assistentes do Carlos Eugênio Simon. Arnaldo Pinto, da Bahia, é o assistente número 1. E o José Carlos de Oliveira, do Rio Grande do Sul, é o assistente número 2. Carlos Germano, que é goleiro certo na convocação do técnico Zagallo para o amistoso contra a Argentina. Aí o Santana fazendo a sua festa. É uma figura marcante a história do Vasco. Beija a bandeira. Recebe como retribuição o carinho do torcedor do Vasco com o grito de Santana, Santana. Luiz Roberto.
aqui com o lateral Felipe. Felipe, é difícil para o Vasco uma semana como essa, com 2 jogos importantes. Cruzeiro hoje é decisão do primeiro turno do estadual contra o Flamengo no domingo? Sem dúvida, uma maratona de jogos, mas eu acho que a equipe quer conseguir uma coisa, tem que procurar superar isso tudo e conseguir uma grande vitória aqui diante da equipe do Cruzeiro. Tá aí o Felipe e Luiz Roberto. Aí o abraço dos 2 goleiros, Carlos Germano e Dida, que estão aí com fortes possibilidades para a Copa do Mundo, né? O Carlos Germano provavelmente tem sido o 2º goleiro do técnico Zagallo e o Dida tem sido aí o 3º goleiro do Zagallo. São 2 feras deste clássico brasileiro aqui em São Januário pela Taça Libertadores. Carlos Germano tem 1,92 m, o Dida tem 1,95 m, para você ter uma ideia do tamanho dos meninos. Vamos para o jogo, muita emoção reservada para você. Você está vendo aí o Gilberto, apenas 21 anos, revelado pelo Flamengo, Luiz Roberto. Cupe. Pois não. Aqui o encontro do Donizete com o Marcelo, os dois que tiveram uma curta temporada juntos quando o Cruzeiro disputou o título mundial no Japão. Revendo os amigos, Donizete? Revendo, né? O Marcelo é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol, sem dúvida nenhuma. Desejar boa sorte para ele, né? Deus ajuda aqui. Quem ganha é o Vasco, né, Marcelo? Não, acho que a gente... lógico que é amizade fora do campo, mas dentro do campo cada um procura lutar pelo seu lado, né? E eu vou procurar, junto com os companheiros, tentar um bom resultado aqui no São Januário. Luiz, mais uma vez aí o Carlos Germano. Pois não. Tá rezando o Carlos Germano. Todo goleiro tem uma forma, tem um procedimento, tem um ritual antes dos jogos. Não é diferente com o Carlos Germano. Claro que não é diferente com o Dida, goleiro do Cruzeiro, que está no centro do gol. 2 goleiros que deverão estar na Copa do Mundo da França. Aí está o Dida, esteve na Copa da Arábia em dezembro, fez grandes defesas. Aí o Donizete já marcou um gol nesta Taça Libertadores. Donizete tem 29 anos e o Luizão, que é o artilheiro do Vasco, tem 4 gols na Taça Libertadores. Detalhe, o Luizão é artilheiro do Vasco na temporada com 11 gols marcados. Tudo pronto, o Vasco vai ficando à sua esquerda, o Cruzeiro vai ficando à sua direita. É Taça Libertadores, é clássico brasileiro, etapa de 8ª de final. Começa pra valer, esquenta o jogo na Taça Libertadores. O Grêmio jogando contra o Nacional em Montevidéu. São os 3 times brasileiros nesta luta pelo título da Libertadores, que dá direito à disputa da Copa Intercontinental, do título mundial no final do ano no Japão. Neste instante autoriza Carlos Eugênio Simon, bola rolando, está valendo, começa pela Libertadores em São Januário, Vasco e Cruzeiro. Aí o Géder, garoto aparecendo na zaga do Vasco da Gama. Aliás, o Géder, que é mineiro, né? Está substituindo o Edivan, que não pode atuar. Aí uma falta para o time do Cruzeiro. Chegou ali o Elivelton, está com um corte de cabelo todo diferente, o Elivelton, que tem sido realmente um talismã, não só na história do Cruzeiro, marcou o gol do título contra o Sporting Cristal da Libertadores do ano passado. Aí o Gilberto para fazer a cobrança do arremesso do lateral. Bola com o Elivelton. Tentou a virada à direita. Não foi o Gustavo. Pedrinho volta. Recomeçando para o Vasco da Gama. Estamos com 3 minutos do primeiro tempo. Bom o público em São Januário. Jogo da volta no próximo dia 30 deste mês. É uma quinta-feira, 9h40 da noite no Mineirão. E o Carlos Eugênio Simon está marcando. Veja só, de novo, a chegada do Mauro Galvão no Elivelton e a falta para o Cruzeiro. Em cima, o gaúcho Simon marcou, José Roberto Reit. Que é uma característica que ele tem. É um árbitro que se desloca bem. O Mauro Galvão chegou um pouquinho atrasado, falta clara. A marca dos 5 minutos. Primeiro tempo, São Januário, Taça Libertadores, clássico brasileiro. Vasco e Cruzeiro 0-0. O Bentinho é bom nessa jogada, hein? O Bentinho é ótimo nas cobranças. Veja aí o Carlos Eugênio Simon. 5 na barreira do Vasco. Elivelton e o próprio Bentinho. Vai o Bentinho. Ela vai pelo alto. Apenas o tiro de meta para o Vasco da Gama. Aí o Carlos Germano segue gritando. Você vê por esta imagem, no ângulo de visão do Bentinho. Pegou muito efeito e subiu demais. E a bola foi pelo alto. Veja aí o Pedrinho.
Vamos ver o contra-ataque do Cruzeiro. Elivelton. Aí o Elivelton. Gilberto. Marcelo e Bentinho, os dois na área. Chegou bem o Géder. Está jogando o Vasco. Está apenas começando mais um confronto brasileiro na Taça Libertadores. É a 39ª edição da Taça Libertadores da América. O futebol do Brasil já conquistou 9 títulos. A Argentina conquistou 12 títulos. É o país de longe que mais títulos conquistou. E o Cruzeiro busca o tri. O Vasco um título inédito. Voltando o Pedrinho. O Vasco teve o seu título sul-americano de 48 reconhecido pela Sul-Americana, tanto que participou da última edição da Supercopa. Mas não era Taça Libertadores, que começou no ano de 60. Chegamos a 10 minutos. Vasco e Cruzeiro, 0-0. É a Taça Libertadores, o Vasco na primeira fase, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 4. Foi o segundo do grupo 2. O Grêmio foi o campeão do grupo e o América do México foi o terceiro colocado. Último jogo pela Copa Libertadores, pela Taça Libertadores, no ano de 75. Terminou empatado em 1-1. O outro jogo, o Cruzeiro venceu por 3-2 na primeira fase daquele ano e acabou tirando o Vasco. Naquela época só um time se classificava por grupo. Os escanteios, um para o Vasco, um para o Cruzeiro. Aí o Dida. Vamos para a cobrança do escanteio. Olha o Luizão aí subindo bem o Marcelo. Ricardinho. Luiz Roberto, você falava aí desse confronto de Vasco e Cruzeiro na Libertadores 75. Uma curiosidade, o auxiliar técnico do Vasco, Alcir Portela, na época era o capitão do Vasco. Recomeça o Vasco. Pedrinho. Aí o Felipe para você. Trabalhando rente, a linha lateral, já no campo de ataque. Veja como o Cruzeiro cerca. Chegamos à marca de 15 minutos. Continua 0-0 Vasco e Cruzeiro. Jogo de Libertadores é sempre assim, né? É jogo duro. Time que joga fora de casa sabe que a diferença mínima de gols é muito importante, porque o critério de desempate na Libertadores não é mais como antigamente. Não é como na Copa do Brasil, que o gol na casa do adversário, para critério de desempate, vale dobrado. Aqui não. Vale o saldo de gols, independente de quantos gols foram marcados fora de casa. Em caso de 2 resultados iguais, 0-0, por exemplo, 1-0 Vasco aqui, 3-2 Cruzeiro em Belo Horizonte, a disputa da vaga acontece nos pênaltis. Outra vez o Cruzeiro, Ricardinho. Aí o Marcelo, Bentinho, calcanhar, Marcelo, que lance, pintou o primeiro, Marcelo no chão. Marcelo no chão, Carlos Eugênio Simon marca. Pênalti sobre Marcelo. Carlos Germano vai para a reclamação, não concorda com a marcação do Carlos Eugênio Simon. A tabela, Bentinho, calcanhar, Marcelo, colocou na frente, chega o Nasa, vai com o corpo no chão, o Marcelo. Por esta imagem para você. Agora, olha só. No chão, Marcelo. José Roberto Reit. Olha um lance em que o Simon estava próximo. A impressão que eu tive é que ele toca intencionalmente o ombro, mas usa o braço direito e empurra. Quando ele usou o braço, caracterizou a infração, o pênalti foi bem marcado. Se ele tivesse usado somente o ombro a ombro, seria uma jogada legal. Pênalti de Nelson e Marcelo. O próprio Marcelo vai para a cobrança, a expectativa dos reservas do Cruzeiro. Chegamos a 20 minutos. Aí o Marcelo para a cobrança do pênalti. Cruzeiro pode abrir o placar em São Januário. Oitavas de final da Taça Libertadores. Pênalti para Marcelo. Bateu. Gol do Cruzeiro. Marcelo, número 9, cobrando pênalti no canto direito de Carlos Germano, que foi para o canto esquerdo. Por outro ângulo, por esta imagem para você curtir em toda a emoção, o gol do Grêmio na Taça Libertadores. Marcelo, número 9, faz 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco. Por outra imagem para você, com todos os detalhes, para você não perder um lance sequer das emoções da Taça Libertadores. Luizão fica com a bola, o Gotardo ao seu lado. Estamos revendo o lance, veja que o Gotardo com o pé direito dá o rapa no Luizão.
Está bem marcada a falta pelo Carlos Eugênio Simon. E o detalhe importante é que o Cruzeiro usa a camisa azul e o Carlos Germano está de calção azul e camisa azul. O Simon deveria ter obrigado o Carlos Germano a trocar de uniforme. Vamos para a cobrança de falta. O Wagner toma longa distância para fazer a cobrança. Veja aí a barreira do Cruzeiro. O Cruzeiro vai vencendo 1-0. Aí o Wagner solta a bomba. Apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Primeiro chute a gol do Vasco no jogo. 3 do Cruzeiro. Levando vantagem nos números. O atual campeão da Taça Libertadores. Gilberto. Aí o Gilberto. Bom lance do Gilberto. Passou o Marcelo no comando. Gilberto levou pela diagonal. Clareou para o Gilberto. Agora para o pé direito. Tentou um toque para o Bentinho. A jogada preparada no Elivelton. Usou o pé direito, que não é o forte dele. Olha o Elivelton aí. E quase o Cruzeiro chega à marcação do segundo. Olha só, por trás do gol, o Elivelton assobra o pé direito. E a bola passou ali à direita do Carlos Germano. Olha o corte de cabelo do Elivelton. Luiz Roberto, normalmente o técnico Antônio Lopes assiste o primeiro tempo de cima, mas logo depois do gol do Cruzeiro já está aqui embaixo e bem nervoso. Antecipando, portanto, a sua volta para o banco, né? O Antônio Lopes. Alcir Portela, que é o seu auxiliar, normalmente passa o primeiro tempo recebendo as instruções. Vamos com o Cruzeiro. Aí o Bentinho experimenta de longe. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Vai dizer que você não gosta. Você viu lá o Antônio Lopes repetindo. Olha só o Antônio Lopes aí. A mesma roupa que ele tem usado nas últimas conquistas, inclusive, do Vasco, né? Seja a conquista da arrancada para a conquista do título brasileiro. Vamos jogar com o Maricá, vai! Você vê o grito do Lopes. Vamos jogar com o Maricá. É o que faz o time do Vasco. Olha o Maricá aí. Chegamos a 25 minutos. Vasco 0, Cruzeiro 1. Gol de pênalti de Marcelo. Aí o Maricá. Como pediu o Antônio Lopes. A falta do Gilberto. O Antônio Lopes tem uma atenção maior ali do lado direito do Vasco em cima do Elivelton. Ele acha que o Elivelton está jogando muito solto. Aí vem o Vasco com o Nelson. É a 5ª participação do Vasco em Taça Libertadores. 75, 80, 85, 90 e agora em 98. Nunca foi campeão o Vasco. Felipe não alcança. Apenas o lateral. Favorecendo a equipe do Cruzeiro. Veja aí o Felipe. Ele reconhecendo que demorou um pouco para chegar à frente, chegar no ataque. Bom público em São Januário. Aí o Levir Coupe, campeão da Copa do Brasil, levando o Cruzeiro à Libertadores. Aí foi o Paulo Autuori, o técnico campeão da Taça Libertadores do ano passado. O Nelson, hoje técnico do São Paulo, foi com o time para o jogo contra o Borussia. Foi eliminado, inclusive, hoje da Liga dos Campeões da Europa. O Cruzeiro perdeu 2-0. Você se lembra? O Donizete, que hoje está no Vasco, foi, inclusive, contratado por empréstimo pelo Cruzeiro para aquele jogo, com o Bebeto, com o Gonçalves. E o Cruzeiro, por isso, disputa de novo a Taça Libertadores como seu campeão. Aí o Maricá. Vem o Elivelton. Aí o Nelson. Jogada com o Felipe. Bom lance. Aí o Felipe, o levantamento. Vai o Donizete na trave, voltou o Luizão. Aproveitando o toque da bola do Donizete no pé da trave. Ela voltou. Luizão de cabeça para estremecer o São Januário. Luizão, número 9. 5º gol dele na Taça Libertadores. Empata. Agora Vasco 1. Cruzeiro também 1 em São Januário. Olha só, de novo para você. Donizete. Por outro ângulo, por outra imagem, um show de detalhes da transmissão da Globo. Aí o Luizão só tocando de cabeça. O Luizão foi consciente, né? Subiu, tirou, botou lá no outro canto. Não quero confusão. É um grande jogo, é Taça Libertadores. São dois grandes do futebol do Brasil, é um clássico. É muito mais por aí.
Esse foi o 12º gol do Luizão este ano, desde quando ele veio para o Vasco. Ele é o artilheiro do time da temporada até aqui. 5 gols na Libertadores, 4 na Copa do Brasil, 2 no estadual e 1 no Rio São Paulo. Aí o Marcelo. Elivelton. Vamos ver a sobra do Marcos Paulo. Olha a virada com o Gustavo. Bom lance, Ricardinho, devolução com o Gustavo. Mas o levantamento direto, Carlos Germano, que perigo. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Tentativa do Donizete, a falta sobre ele. É a festa da torcida do Vasco. Olha, São Januário fica um caldeirão mesmo, né? É um estádio especial. A gente tem alguns estádios especiais nesse aspecto, né? La Bombonera do Boca, complicado. Vila Belmiro, Santos e o Vasco em São Januário. A bonito São Januário recebe a presença de um bom público, torcedor comparecendo em bom número. Chegamos a 30 minutos, Vasco 1, Cruzeiro 1. Luizão e Marcelo, os artilheiros. Aí o Bentinho vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo por esta falta. Olha só no detalhe. É o primeiro cartão amarelo do jogo para Marcelo. Veja por outro ângulo, por outra imagem para você. Olha só a falta. Usou até um pouco da mão esquerda. Ali o Marcelo puxando o pé do Wagner. Cartão bem aplicado, Zé Roberto Reitz. Cartão bem aplicado e ele tentou ainda dar a vantagem, mas o desequilíbrio do jogador foi total, bem aplicado. 6 faltas cometidas pelo Vasco, 12 do Cruzeiro. O dobro, portanto. Veja aí a barreira do Cruzeiro. Vamos para a cobrança de falta. Olha lá o Wagner para fazer a cobrança. Ele pega bem. Vai para a bola, é o Pedrinho. Bonito Dida. Segurou, largou. Recuperou o Dida. Deu susto na torcida do Cruzeiro. Aí o Dida. Aí a briga do Elivelton. E a falta. Está marcada a falta. Chega bem o Mauro Galvão. Que saber de brincadeira, não. Vamos ver o Wagner. Protege. Toca no vazio, vai o Gilberto, Wagner aperta e a bola vai saindo em lateral. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná, vai dizer que você não gosta. Olha o Cruzeiro com o Gilberto, saiu na frente do Germano, Carlos Germano. Gilberto tentou fazer o domínio, aí perdeu o controle e o Carlos Germano ficou com ela. Se solta o Cruzeiro nesse final de primeiro tempo. 42 minutos, 1-1 é o placar do jogo. Ricardinho. Marcelo, de novo o Ricardinho, tem o Elivelton, é pra ele de longe Carlos Germano. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Aí o Wagner. Nelson. Veja como o Vasco tem dificuldade nessa passagem do meio para o ataque. Falta um pouco de criatividade. A mão está desfalcando o time. E o Juninho também, né? O Juninho deve voltar no domingo no jogo com o Flamengo, deve ficar no banco. Nacional vencendo com o gol do Rubens Sousa, que você viu há pouco. Vai vencendo o Grêmio. Nesta fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Vai jogando o Nelson. 45, 1 Vasco. Luizão, 1 para o Cruzeiro. Aí o Felipe. Luizão marcou para o Vasco e Marcelo para o Cruzeiro. Jogada do Mauro Galvão. Veja como vai o Mauro Galvão se apresentando para ajudar a criar jogadas, a fazer a passagem. Aí o Elivelton. Recuperação é boa. O Elivelton é um jogador taticamente muito importante, né? Recuperação do Luizão. O lance é bom. Pedrinho na área para o Donizete. O corte sobrou no Mauro Galvão. A disputa com o Marcos Paulo. O Mauro Galvão ficou pedindo um possível toque do Marcos Paulo. Vem o Vasco de novo. Bola com o Felipe. Aí Pedrinho. Donizete vai para a área. Wagner também. Pedrinho, levantamento. Aí o Luizão. A bola desviada. Gilberto em escanteio. É pressão do Vasco. O lance anterior. Bateu ou não na mão do Marcos Paulo? Agora, para você não. Pressão na coxa. Olha só, ele está com a mão posicionada um pouquinho atrás da coxa. Para tirar sua dúvida. Eu interpretei desta forma. O Rádio fala já já. Nos escanteios, 3 para o Vasco, 2 para o Cruzeiro. Houve absolutamente nada. Bola na coxa. Vamos para o escanteio. Vai o Pedrinho na cobrança. Atenção, aí o levantamento do escanteio. Bola desviada para o Wagner. Atenção, emendou. Luizão tocou para trás. Aí o Jéder na área.
E o Gustavo com ele. Sai jogando o lateral do Cruzeiro quando apita Carlos Eugênio Simon. Termina o primeiro tempo em São Januário. De 1 para o Cruzeiro. Gol de Marcelo de pênalti. 1 para o Vasco, gol de Luizão. Renato Ribeiro e Fernando Rocha, os repórteres da Rede Globo. Aqui com o Wagner. Wagner, o que faltou para o Vasco para ele conseguir sair desse primeiro tempo com um resultado parcial de vitória? Estamos trabalhando, acho que só falta um pouco, um pouco de atenção, isso é normal, que você prejudicado, para que a gente já acompanhe, sabendo que ele sempre vem fazer 1-2 para a gente possa acompanhar, para que eles não tenham toda hora essa chance de fazer gol, né? Mas agora acho que segundo tempo a gente vai esfriar a cabeça, vamos conversar, vamos acertar para que a gente possa voltar tranquilo e aí tentar reverter o quadro. Tá aí o Wagner, Fernando Rocha. Marcelo e Bentinho, os atacantes do Cruzeiro. Carlos Eugênio Simon vai autorizar. Nesse instante ele autoriza. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo em São Januário. De 1 para o Vasco, Luizão. 1 para o Cruzeiro, Marcelo. Um minuto de silêncio foi uma homenagem à morte do senador Humberto Lucena. É a Taça Libertadores da América para você. Em Montevidéu, o Grêmio empatou com o gol do Guilherme, revelado pelo futebol do interior de São Paulo, pelo Marília. Depois passou pelo São Paulo, pelo Raio Vallecano. Futebol na Espanha, voltando para o Grêmio. É um artilheiro, o Guilherme. Aí o Nasa. Felipe. Pedrinho. Segundo tempo começando em São Januário. Bom lance do Felipe. A marcação do Ricardinho e a falta sobre o Felipe. Você decide amanhã, depois de Por Amor. Veja a tentativa do Felipe, como ele foi puxado. E a falta foi bem marcada, cometida pelo Ricardinho. Olha para você por esta imagem. Exatamente a visão de trás. A falta aconteceu, não, José Roberto Reit? A falta foi clara, como havia, na minha opinião, tido a falta anteriormente em cima do jogador do Vasco da Gama, que o Simon não marcou. Vamos para a cobrança de falta. Aí o time do Cruzeiro posicionado, vai o Elivelton. O Valdir fica um pouco mais atrás, também posicionado para fazer a cobrança. Bentinho vai para a área. Aí o Gotardo também na área, o levantamento direto. Carlos Germano foi bem no cantinho direito. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Está jogando mais uma vez o time do Vasco. Aí arrancada com o Pedrinho, bom lance. Gustavo chega, vai na marcação, a antecipação é boa. Jogada com o Elivelto, pé direito do Elivelto. O Elivelto está esperto, né? Movimenta-se por todo o campo. Veja o Marcelo, volta, briga, perde para o Donizete. Olha o Luizão, vai pela direita, Donizete caminhou a bomba e a bola foi pela linha de fundo. O Luizão ficou reclamando, Donizete poderia ter tocado, preferiu o chute direto. Olha só, por esta imagem de trás do gol para você. Aí o Donizete, apenas o tiro de meta para o Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram duas vezes em confrontos pela Copa Libertadores da América. E olha, o Cruzeiro nunca perdeu para o Vasco em jogos da Libertadores. E o Vasco sai jogando. Este é o terceiro jogo entre eles. Os outros dois jogos, um empate, uma vitória do Cruzeiro. A Libertadores de 75, a primeira Libertadores disputada pelo Vasco e a segunda pelo Cruzeiro. 3-2 no jogo do Minas, 1-1 em São Januário. Aí o Bentinho impedido. Ele até tentou voltar para receber, mas o lance foi tão rápido que o José Carlos de Oliveira não teve dúvida em marcar o impedimento do Bentinho. Vem o Vasco, aí o Felipe, levantamento forte, Dida acompanha, a bola vai pelo alto, apenas o tiro de meta. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Olha o Antônio Lopes, gritando com o Luizão. Dizendo que tinham dois do outro lado, o Luizão. É o Antônio Lopes, técnico do Vasco. Está caído o Ricardinho, bem no centro do campo, levanta-se. Está tudo bem com o Ricardinho. Chegamos a 7 minutos de partida nesse segundo tempo. Luiz Roberto, aqui com o Antônio Lopes, saber o que ele pretende aí com o Valber no lugar do Nelson. Uma qualidade maior técnica, né? Que o Nelson errou muito na parte técnica.
passos longos, passos curtos, errou muito. E com o Valber melhora um pouquinho a qualidade técnica. O vencedor de Vasco e Cruzeiro desse confronto enfrenta o vencedor de Aliança ou Peñarol, ou o Grêmio. E na próxima fase, se nós tivermos equipes do mesmo país, acontece o confronto. Ou seja, na Libertadores a gente chega na semifinal com 4 países diferentes. Eles têm que jogar entre si até a fase de quartas de final. Por isso que, inclusive, Vasco e Cruzeiro já estão jogando nesta fase, porque nós temos 3 brasileiros na Taça Libertadores. Aí o Mauro Galvão. Valber, Wagner. Tentativa no Maricá. Aí o Gilberto. Marcos Paulo. Aí o Valdir. Tenta arrancada o Valdir. Tem o Valber na marcação. Valdir passa mal. Felipe. Luizão. Donizete vai pelo comando. Pedrinho vem pela esquerda. Luizão busca o lance individual. Mostra também a habilidade. Aí o Luizão. Jogada no Pedrinho. Tem o Donizete. É para ele. Girou o corpo e emendou. Rede do Cruzeiro, um golaço do Vasco da Gama, lindo lance de Luizão para Pedrinho, aí o passe perfeito, Donizete, gira o corpo, veja por esta imagem, no cantinho é sair para o abraço, Donizete número 7, 12 minutos, segundo tempo, vira do Vasco em São Januário. Donizete é o segundo gol dele na Libertadores 98 em 6 jogos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Que lindo gol do Donizete. Esse foi o 5º dele do Vasco. É a festa da torcida do Vasco. Bonito. Clima muito legal em São Januário. O chute a gol, 6 do Vasco, 7 do Cruzeiro. Vasco vira, 13 minutos, aí o Donizete, autor do gol. 5 gols na temporada, vai se encontrando com a torcida do Vasco. Portanto, Caio entrando no Cruzeiro com a 16. Aí o Pedrinho. Veja como é importante a questão que envolve o volante, né, no futebol. Ricardinho ficou machucado, a facilidade que o Luizão teve para penetrar pelo meio, driblando, fazer o passe para o Pedrinho, aí o gol do Donizete. Pode até ser uma coincidência. Mas o futebol competitivo, como está hoje, o jogador de marcação acaba sendo fundamental, alguns segundos podem ser fundamentais. Olha o Donizete aí de longe, tira! Um tapinha nela, o Donizete leva as mãos na cabeça. É a jogada com o Gilberto. Mais atrás, Valdir. Com toda a evolução no Gilberto. Com antecipação do Wagner. Tentou no Valber. Aí o Elivelton. A falta cometida pelo Valber sobre o Elivelton. Vale? Realmente o juiz da partida em cima, marcando. Olha só. A disputa. Eles se estranharam ali, José Roberto Reitz. E o Simon tem essa característica, ele está sempre próximo da jogada e evita que o jogador reclame. Até quando ele se equivoca, o jogador fica inibido. Pois é, você viu de novo. Empurrão para lá, empurrão para cá e ele marcou a falta. Veja de novo o gol do Donizete. Por outra imagem para você. No cantinho do Dida. Em todos os detalhes. As emoções da Libertadores. E a festa da torcida do Vasco. Não é mole não. Aqui no Rio, ninguém ganha do Vascão. É o grito do torcedor do Vasco. É a festa do futebol brasileiro. E a Libertadores é um torneio muito especial. Por isso essa importância, por isso a participação intensa do torcedor. São 39 anos de história. Quem vencer vai disputar o título mundial em Tóquio. Chegamos a 15 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Aí o Carlos Germano. E no jogo de Tóquio, para o Carlos Germano. No jogo
No jogo de Tóquio, nós teremos o campeão da Libertadores contra Real Madrid ou Juventus da Itália. O Real Madrid empatou hoje com o Borussia em 0-0, havia vencido 2-0 em Madrid, está na decisão, enquanto que o Juventus perdeu 3-2 para o Mônaco em Mônaco, mas havia vencido por 4-1 e está na decisão. O que acontece em Amsterdã no dia 20 de maio, lá no estádio Arena, que é do Ajax. Vem aí o Vasco. Aí Wilson Gotardo mostrando a raça cruzeirense. Tocando a bola em escanteio. Vasco vai vencendo por 2-1. Cruzeiro é time copeiro. Jogo de Libertadores. Ninguém vence antes da hora. É preciso muita atenção. E, detalhe importante, a diferença de gols é fundamental, né? O saldo de gols no confronto é fundamental. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o Pedrinho, levantamento. Bebeu o Marcos Paulo. Elivelton vai para completar a disputa do Maricá. Hoje a sobra do Wagner. O chute do Felipe, a bola sai resvalada. O Caio vai saindo pela linha de fundo. Aí o Felipe. O Vasco se aproveita do momento. O Cruzeiro precisa de muita concentração para sair desse momento de sufoco. Quando o Vasco faz 2-1, joga bem. É um jogo indefinido, é verdade. Vamos à cobrança do escanteio para o Vasco. Vai o Wagner. Aí o levantamento. Aí o Dida. Vem para fazer a defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. É a falta sobre o Maricá. Chegamos a 18 minutos. Eu disse no primeiro tempo que o Vasco participa de sua 5ª Libertadores. O Cruzeiro participa de sua 7ª Libertadores. O Cruzeiro tem muita história para contar em Libertadores. Para você ter uma ideia, o Vasco jogou com o jogo de hoje, está jogando sua partida de número 35 em Libertadores. E o Cruzeiro a sua de número 65. Isso conta muito. É muita experiência, praticamente o dobro de partidas. Por isso que o Cruzeiro é tido como um time copeiro, capaz de reverter situações as mais difíceis. Aí o Marcos Paulo. Tentou no Bentinho, vai bem o Valber. Aí o Valber mostra a sua habilidade. Olha o Valber. Sabe o Valber em Donizete. Marcado pelo Gotardo. Tem o Luizão pelo comando. Donizete. Procura a virada mais forte com o Pedrinho. Tenta evitar a saída, faz o domínio. E a bola saiu em lateral para o Vasco. Entendeu o Simon. Que o assistente ficou na dúvida. O José Carlos Oliveira marcou a saída, mas não apontou o lado. Olha só. Pedrinho domina agora. O toque do jogador do Cruzeiro e por isso o lateral para o Vasco. Aí o Luizão. Muito forte, passo para o Dida. Vai sair jogando para o Cruzeiro. Chegamos a 20 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. E virada ao Vasco, Luizão e Donizete. Marcelo, centroavante, marcou para o Cruzeiro. Felipe. 22 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco, Dona Flor e seus 2 maridos. Aí o Pedrinho. O Wagner. Aí o Donizete na direita. Tá com ele. Valdir apertou a marcação do Donizete. Em cima do Donizete, devolução. Wagner, um chute, apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Polo Classic. Sucesso no mundo. Sucesso no Brasil. Aí sai jogando o Dida. Com Cerro Porteño, América de Cali, Nacional e Grêmio, Colón da Argentina e Olímpia do Paraguai, Bucaramanga da Colômbia e Bolívar da Bolívia, América do México e River Plate da Argentina, Barcelona do Equador e Colo-Colo do Chile, Aliança Lima e Peñarol do Uruguai, Vasco e Cruzeiro. São os confrontos da fase 8ª de final da Taça Libertadores. Deveremos ter um outro confronto brasileiro na próxima fase. O Grêmio vai empatando com o Nacional, um grande resultado. Vai decidir em Porto Alegre, em casa, aí é páreo duro, é outro time copeiro. Aí o vencedor do confronto, Vasco Cruzeiro, enfrentará o Grêmio na próxima fase. Aí o Caio, tabela com o Marcelo. Arrancou o Bentinho, o Caio, cruzamento. A volta no Caio de novo. E o Valber vai, domina, ergue a cabeça, sai jogando. No Wagner. 24 minutos e meio, segundo tempo, São Januário. O Vasco vai vencendo 2-1. É o jogo de abertura da etapa 8ª de final da Libertadores. Olha
Olha o Donizete, arranca, tem o Luizão pelo comando. Ele ficou pedindo um toque do Valdir. O Valdir que está marcando a chamada marcação individual, o Donizete, no segundo tempo, especialmente depois do gol, né? Na hora do gol, o Valdir nem poderia ficar só no Donizete, porque o Ricardinho machucado não compunha o time. Ele ficou reclamando um toque aos 25 do segundo tempo, Vasco 2-1. E o técnico Levi Coupe se prepara agora para fazer uma alteração. 2 atacantes devem entrar, Fábio Júnior e Alex Alves. Fábio Júnior, que é uma sensação no Cruzeiro. Mais uma revelação, enquanto que o Vasco aperta. Olha o Pedrinho, recebeu na frente, vem o Vasco, Pedrinho, muito forte. Apenas o tiro de meta para o Cruzeiro, leva as mãos à cabeça. O Pedrinho. E o Alex Alves é aquele atacante. Olha o lance de novo, chute pelo alto. Nessa imagem de trás do gol para você. E aquele lance que o Donizete ficou reclamando, vamos tirar aquela dúvida? Olha o lance para você. A marcação do Gotardo, o Valdir acompanhando, o chute, a bola toca realmente na mão do Gotardo. Veja o Valdir mais atrás, o toque foi do Gotardo e a interpretação é do José Roberto Wright. Não houve a intencionalidade do Gotardo em levar a mão na bola. A bola vem em direção à mão dele, ele deslocava-se praticamente de lado, quase de costas. Não houve intenção, não houve absolutamente nada. Caio, Gustavo, aí o levantamento. Para o Germano acompanhando. A bola vai sobrando para o Maricá, que deve sair daqui a pouco. Maricá tenta a jogada no vazio. Ninguém do Vasco ali, só o Gilberto. A recuperação é do Cruzeiro. Aí vem o atual campeão da Taça Libertadores. De novo o Gilberto. E o lateral. Carlos Eugênio Simões vai autorizar agora a entrada do Vitor no time do Vasco. Aí está o Vitor, que é campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, jogando ano passado. A conquista do ano passado. E 2 vezes campeão da Libertadores pelo São Paulo. Veja o Vitor já na marcação. Olha o lance do Gilberto. Faz o levantamento, Alex Alves, Jéder. Olha, sobra com o Fábio Júnior. O desvio do Jéder foi preciso. Aí o Fábio Júnior. Marcação Felipe Nasa, os dois sempre por ali. E a jogada com o Pedrinho. Aí a falta do Caio sobre o Pedrinho. Luiz Roberto, daqui a pouco mais uma substituição no Vasco. Vai sair Wagner, está cansado, para a entrada do número 26, Fabrício. Veja a falta mais uma vez do Caio. Chega atropelando o Pedrinho. Nas faltas cometidas, 16 pelo Vasco, 21 pelo Cruzeiro. E o Pedrinho vai para a cobrança de falta. Aí a preocupação do Dida. O Pedrinho pode experimentar, né? É distante. Veja só por esta imagem. Olha o Pedrinho. Solta a bomba, a bola toca na barreira. Sobra do Marcos Paulo. De novo o Pedrinho. Vitor. Vamos ver o Vitor. Marcos Paulo. Levantamento direto para o Dida. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Outra vez o Cruzeiro. Alex Alves. Mauro Galvão com ele. Aí o Vitor. Saiu agora a renda em público aqui em São Januário. 16.347 pagantes para uma renda de R$ 77.065. Pois é, portanto, 16.347 pagantes em São Januário. Bom público. Promoção do Vasco. Com ingressos reduzidos. Preços reduzidos. Aí a falta sobre o Wagner. O reconhecimento do torcedor do Vasco para o Wagner. Claro, transferência. Voltando do futebol na Europa. Estava jogando no Roma. E, portanto, o Wagner sai para a entrada do Fabrício. Aí o Donizete. Luizão. Tentou chutar pro gol. Cortou o Gustavo. Ela voltou no Fabrício. Vitor. Aí o levantamento do Donizete. Foi bem, antecipou-se e tocou pela linha de fundo. Olha só, por essa imagem. Como ele faz a antecipação no Gustavo e toca para fora. Mais uma boa partida o Donizete. Nós estamos revendo o lance do encontrão ali, da obstrução, na verdade, né? Do Gilberto sobre o Fabrício. Da falta mesmo, né? Não foi sem querer, não foi por querer mesmo. Chegamos à marca de 40 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. O Vasco vira em cima do Cruzeiro. Olha aí, de novo a falta para você. Costa ali o Vitor para fazer a cobrança. Vai o Fabrício.
Pedrinho que pega com a esquerda, aí Wilson Gotardo é o capitão do time do Cruzeiro. E o Gilberto, que foi atendido na lateral do campo pelo Dr. Sérgio Freire, já está pronto para voltar. Vai voltar o Gilberto. Está autorizada a volta do Gilberto. Chegamos a 41 minutos. Dida gritando com os jogadores que compõem a barreira. Aí a barreira do Cruzeiro. Aí o Valber rolando, o Pedrinho. O corte vai soltar a bomba. A bola desvia no Gotardo. Escanteio para o Vasco. Aí o Pedrinho. Usa bem essa esquerdinha o Pedrinho. Vamos para o escanteio para o Vasco. 41 minutos e meio. O Vasco vai conquistando uma vitória importante. São 7 escanteios para o Vasco, 2 apenas para o Cruzeiro. Mas ainda tem o jogo da volta em Minas. Trata-se de um clássico do futebol brasileiro. Vamos com o escanteio Felipe. Aí o levantamento. Olha, o Vitor passa da bola. Impressionante como saltou o Vitor. Voltou no Pedrinho. Donizete. Valber. Olha o Valber. Jogada no Vitor. Saiu na cara do gol. Vitor tira. Grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Olha, passou pelo Marcelo e o Vitor se viu na frente, na cara do Dida. Quase o terceiro gol do Vasco. Portanto, o Carlos Eugênio Simon do Rio Grande do Sul com um bom trabalho aqui em São Januário. Veja, o Pedrinho, ele tentou o chute. Olha só por essa imagem. Ele acaba chutando, inclusive o Marcos Paulo cai e fica sentindo. Pode ser um problema muscular, por exemplo, né? Pode ser uma torção no pé de apoio. Quando ele sai para o chute no pé de apoio, dá a impressão que ele, né, tira o pé de apoio. Ele faz um giro sobre o seu pé, a sua perna de apoio, a sua perna direita. Pedrinho, lembrando que o Vasco tem um jogo contra o Flamengo domingo. Seu juiz, pô, tá perdendo do campo. A decisão da Taça Guanabara. Pedrinho fez uma grande partida e o Vasco, né? Olha só, Pedrinho, veja, ele realmente faz um giro, olha só o grito dele no final, ele faz um giro sobre o seu pé de apoio, claro que a gente está interpretando as imagens da Globo para você, pode ter sido um problema no seu pé direito, no seu pé de apoio, veja que é colocado ali algo sobre o seu tornozelo esquerdo também, foi na hora do chute, enfim, um lance que realmente tira o Pedrinho do jogo. E pode ter sido na hora da queda, enfim. Um lance todo estranho, né? 46 minutos, Vasco 2-1 para cima do Cruzeiro. É o jogo de ida da fase de oitavas de final da Taça Libertadores da América. Pedrinho agora passa a mão no pé esquerdo. Ele está saindo pela marca aqui à nossa frente. Preocupando. Tornozelo esquerdo, essa é a impressão realmente da contusão do Pedrinho. E nesse instante, Carlos Eugênio Simon apita, termina o jogo em São Januário. O Vasco vence de virada o Cruzeiro num grande jogo por 2-1. Agora os repórteres da Rede Globo, Renato Ribeiro e Fernando Rocha. Aqui com o Mauro Galvão. Mauro, com essa vitória, o Vasco leva para o Mineirão a vantagem do empate. Dá para ter mais tranquilidade no jogo de volta? Será uma outra batalha, um outro jogo difícil. Nós vamos ter que ter a mesma garra que tivemos hoje para superar o Cruzeiro. Aí o Mauro Galvão, Fernando Rocha. E aqui ao lado do goleiro Dida. Você acha que o resultado pode ser revertido em Belo Horizonte, Dida? Sem dúvida nisso, vamos postar tudo no próximo. O Vasco venceu o Cruzeiro. O Grêmio empatou com o Nacional em Montevidéu. Os 3 brasileiros que estrearam nas oitavas de final na Copa Libertadores, só 2 vão seguir em frente. Só 2 vão em frente porque Vasco e Cruzeiro, um deles vai ser eliminado. O Cruzeiro jogou em São Januário e depois deste pênalti de Nelson e Marcelo, o próprio Marcelo bateu e o Cruzeiro abriu o placar. 1-0 no Vasco. Jogando em casa, o time carioca foi pro ataque e empatou o jogo com Luizão, aproveitando o rebote. Cabeçada do Donizete na trave e o toque também de cabeça do Luizão. 1-1. No segundo tempo, o gol da vitória do Vasco foi marcado por Donizete. Vasco 2, Cruzeiro 1. O jogo de volta vai ser em Belo Horizonte. Só um segue em frente.